Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um resumo sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Itaquaquecetuba para vocês que estão se preparando para os concursos de professores desse município. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. O material que será apresentado é o mesmo que vocês encontram na minha apostila, que inclusive tenho apostilas para os cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 1 e também professor de educação especial. Em PDFs, cada uma custa R$ 25. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo os links lá do site da Hotmart para você adquirir, beleza? Então vamos lá para o resumo. Esse estatuto e também plano de carreira, ele existe aqui na Prefeitura de Itaquá conforme a LDB, também Conselho Nacional de Educação e também o Plano Nacional de Educação, que inclusive está sendo cobrado nesse concurso, no qual diz que todos os estados e municípios precisam ter o seu estatuto próprio do magistério e também garantia do plano de carreira. E quais são os objetivos dessa legislação? Por que disso? Para garantir a melhora da carreira do magistério, visando a formação continuada, o aperfeiçoamento e progressão na carreira, critérios de progressão baseados em titularização, experiência, desempenho e atualização profissional. Portanto, sim, Itaquá tem evolução e daqui a pouco eu vou mostrar como funciona a evolução aqui dessa prefeitura e também a garantia de remuneração justa, de acordo com o piso nacional. E é assim, o piso nacional, o valor dele é para uma carga horária de 40 horas semanais. Se o cargo aqui de Itaquá é 24 horas semanais, o município paga o proporcional daquele valor de 40 horas, entendeu? Então, o valor do piso nacional, ele é proporcional à carga horária do professor. Portanto, Itaquá é um salário baixo, mas lembre-se que a carga horária é 24 horas semanais para os 3 cargos. Além disso, a gente tem avaliação de desempenho, que é a realização de avaliações periódicas baseadas em indicadores objetivos, garantindo transparência e feedback, tanto no período de estágio probatório, como também para a evolução. E a abrangência, a carreira do magistério público municipal abrange servidores que atuam em atividades de docência, professor em sala de aula, suporte pedagógico, supervisão, direção, vice-direção e coordenação pedagógica em todas as etapas e modalidades da educação básica. Outro ponto importante são os conceitos básicos, que as bancas geralmente adoram cobrarem. Então vamos lá. O que é atividades correlatas ao magistério? Relacionadas à docência, portanto, a administração de aulas, planejamento, supervisão, orientação, administração escolar e apoio técnico-pedagógico. Cargo do magistério, conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades com denominação específica, número fixo e vencimento pago pelo município, que eu vou mostrar aqui a tabela de cada cargo. Carreira do magistério, cargos da mesma natureza organizados por nível de complexidade e responsabilidade. Daqui a pouco eu vou falar quem são os sujeitos aqui da carreira do magistério. Função gratificada é a designação temporária. Então, por exemplo, você entra como professor na prefeitura de Itaquá e com o tempo você, sei lá, vai ser convidado para ser vice-diretor. Você vai receber o seu salário como professor, mais essa gratificação por estar exercendo a função de vice-diretor. Daí é que entra a função. A função não é o cargo ele é seu para sempre. A função ela é temporária, tanto que aqui diz atribuições temporárias ou em substituição. Nível, evolução salarial decorrente da progressão funcional. Padrão, enquadramento de cargos com base em referência e nível, que é as letras e números que eu vou mostrar na tabela daqui a pouco.
Quadro do magistério: estrutura organizacional composta por cargos necessários para atingir os objetivos educacionais municipais. Referência: indicação da posição do servidor na tabela de vencimentos. Remuneração, que é o seu salário básico, é garantido ali todo mês. Vencimentos: pagamento mensal definido por lei para o cargo, que é o seu por meio de concurso público, ou a função que você tiver ali temporariamente. Quem são os sujeitos do quadro do magistério? Também nas provas sempre cai uma questão nesse sentido. São 3 sujeitos. Primeiro, os cargos de docentes, que são os professores. Professora titular de educação infantil, que vai atuar com bebês de 4 meses até crianças de 5 anos. Portanto, vai trabalhar na creche e na pré-escola. Professor titular de ensino fundamental 1, anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao 5º ano, e a EJA, que é a educação de jovens e adultos. Professor titular de áreas específicas, são os professores titulares de artes, educação física, por exemplo. Professor titular de educação especial, atuação em educação especial nos diferentes níveis e modalidades. Portanto, vai atuar tanto na educação infantil, ensino fundamental ou educação de jovens e adultos. Depois temos os cargos de suporte pedagógico, diretor e supervisor de ensino. E depois funções de suporte pedagógico, que é a designação, são convidados essas funções para vice-diretor da escola, coordenador pedagógico e coordenador de função pedagógica. Portanto, cargo docente, cargo de suporte tem concurso, já vice-diretor, coordenador e coordenador de formação pedagógica, que é as funções de suporte pedagógico, são designados, são convidados. Provimento dos cargos: como eu já havia mencionado, os cargos de docentes e suporte pedagógico é por meio de concurso público. Funções de suporte pedagógico é por meio de designações. E todos aqui dentro do quadro do magistério são em regime estatutário. Mas, professora Jéssica, e quando tem contratação temporária? É uma situação emergencial enquanto não tem concurso público, mas o correto é ser ali concursados, tá? Dentro do quadro do magistério de Itaquá. Agora sobre o concurso público para ingresso, investidura, concurso público de provas e títulos com 50% das vagas para concurso de acesso e 50% para ingresso. Esse acesso, ele vai falar em relação aos professores que já são da rede de Itaquá e querem para suporte pedagógico, para diretor e supervisor, tá? Agora sobre o estágio probatório, ele tem duração de 3 anos, portanto, é só após 3 anos que você terá estabilidade do seu cargo público de professor na Prefeitura de Itaquá. E durante esses 3 anos, não é no final dos 3 anos, é durante os 3 anos, tá? Você será avaliado anualmente no 1º, no 2º e no 3º ano, incluindo questões de assiduidade, se você falta, atrasa, sai mais cedo, disciplina, eficiência, aptidão, dedicação e cumprimento de deveres. Professora Jéssica, eu nunca dei aula, não importa, mas se você tem dedicação e vontade de aprender, já é o bastante e raramente alguém não passa no estágio probatório, mas é possível, tá? Contratação temporária de funções docentes, professor substituto, contrato por prazo determinado para necessidades temporárias, substituir professores temporariamente, por exemplo, a professora está em licença maternidade. Um dia ela vai voltar. Então, eu não posso fazer um concurso público para substituir essa professora. Concurso público é para cargos em vacância, livres, oriundos de aposentadorias, falecimentos ou exonerações. Remuneração baseada em horas-aula e ajustada conforme o índice aplicado aos servidores do magistério. Os contratos temporários aqui em Itaquá têm duração de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Agora sobre as jornadas de trabalho, que inclusive é a dúvida de muitos que têm interesse em prestar esse concurso de Itaquá. Vamos lá. Aqui no quadro do magistério, os docentes, temos 2 jornadas. Aqui desse concurso é para a jornada de 24 horas semanais. Dentro dessas 24 horas semanais, temos 20 horas com alunos, portanto, em sala de aula,
2 horas de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, que é aquela reunião junto com os demais professores e com a coordenação e direção da escola, e 2 horas de trabalho pedagógico livre, portanto, você pode fazer em local livre, inclusive na sua casa. Então, teoricamente, você passa dentro da escola 22 horas semanais. E também temos a jornada de 30 horas, que são 20 horas com alunos e 10 horas de trabalho pedagógico, sendo 3 horas de HTPC, 2 horas de trabalho pedagógico individual, que é um planejamento dentro da escola, mas sem alunos, 2 horas de formação e 3 horas de planejamento livre. Outro ponto importante é a jornada suplementar. Professores podem assumir aulas ou projetos extras, desde que habilitados e com remuneração proporcional. Licenciados ou afastados não podem suplementar a jornada. Então, por exemplo, você vai passar no cargo de professor da educação infantil. Você vai trabalhar no período da manhã, mas de tarde na sua escola está faltando professor, precisa substituir, ou então tem algum projeto e você quer participar para, vamos dizer assim, dobrar a sua carga, né, e aumentar a sua renda, você pode, tá? Agora, sobre os deveres e direitos do quadro do magistério. Também as bancas adoram cobrarem deveres e direitos, certo? Então, o integrante do quadro do magistério deve respeitar as leis, princípios educacionais e desempenhar funções com eficiência e ética, participar de atividades educacionais, reuniões pedagógicas e planejar ações alinhadas ao projeto político-pedagógico, garantir a aprendizagem do aluno, promovendo senso crítico, cidadania e inclusão, respeitar direitos do aluno, preservar o ambiente escolar e combater a discriminação, observar pontualidade, zelo e cumprir a jornada de trabalho integralmente, evitar o uso pessoal de eletrônicos durante as aulas, salvo emergências. Portanto, não é só o aluno que não pode usar celular na sala de aula, o professor também não deve utilizá-lo. Penalidades e procedimentos disciplinar. Infrações incluem transgressões às atribuições e deveres do cargo, puníveis conforme normas legais. Portanto, quando vocês forem estudarem o Estatuto do Funcionário Público de Itaquá, terá lá a questão das punições, que pode ser uma advertência publicada em Diário Oficial, pode ser suspensão, daí tem os dias conforme a gravidade da infração, a demissão e até mesmo a demissão do serviço público, que é pior ainda, porque você fica impedido de tomar posse em cargo público durante 5 anos. E é claro, temos os direitos. Quais são os direitos? Condições adequadas de trabalho e liberdade pedagógica, respeitando o projeto político-pedagógico da unidade educacional, participar de conselhos, planejamentos e formações continuadas, receber remuneração por horas extras e assistência educacional especializada. Outro ponto que as bancas geralmente cobram nas provas: licenças, férias, recesso e substituições. Licenças são previstas licenças para tratamento de saúde, gestação, adoção, paternidade, acidentes, interesses particulares e desempenho de mandatos. Algumas condições: licença para pós-graduação pode ser concedida sem remuneração, limitada a 2% do quadro, portanto, se tem mais de 2%, pode ser indeferido o seu pedido, porque quem vai substituir aquele professor? A licença prêmio por assiduidade, 90 dias a cada 5 anos. Portanto, se você não ultrapassar o limite de faltas durante 5 anos, isso você vai ver lá no Estatuto do Funcionário Público, você terá direito a essa folga de 90 dias que pode ser usufruída em pecúnia, que é dinheiro. Férias, 30 dias de férias anuais coincidindo com o calendário escolar, portanto, as férias será em janeiro ou em julho. Férias acumuláveis para o cargo de suporte pedagógico por até 2 anos. Recesso escolar, 15 dias úteis de recesso para docentes em julho e dezembro. Convocação possível para formações durante o recesso. Nas férias, você não pode ser convocado, mas no recesso sim, tá? Licenças específicas.
Por doença na família, até 24 meses com remuneração parcial após um mês. Portanto, seu filho, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai estão doentes, você pode solicitar essa licença por doença na família. Serviço militar, licença remunerada descontando valores recebidos como incorporado. Acidente em serviço, remuneração integral. Gestante e adotante, licença de 180 dias para gestação e até 90 dias para adoção. Também temos o nojo, que é a licença por luto, portanto, 2 dias para o falecimento de tios, sobrinhos, primos, cunhados, genros e noras, e 8 dias para cônjuge ou companheiro, companheira, ascendentes, descendentes, irmãos, sogros, padrastros e madrastas e enteados, certo? E também temos a licença sem vencimentos. Como o próprio nome diz, você ficará sem vencimentos durante 2 anos para qualquer assunto particular. Por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio na Europa, certo? Porém, a sua solicitação precisa ser deferida, pois precisará de um professor para te substituir durante esse período. Agora, sobre as substituições, as principais regras. Docentes, substituições podem ocorrer a partir de um dia de impedimento do titular, devem ser realizadas por servidores habilitados, portanto, um professor que já é da rede, o efetivo ou o contrato temporário, pode substituir aquele professor, pode ser uma abonada, uma falta médica, um TRE. Substitutos recebem apenas pelas horas trabalhadas, sem considerar HTPC e HTPL, com base no vencimento inicial do nível 1, que é as 24 horas semanais. Cargos de suporte pedagógico, substituições superiores a 30 dias, daí precisa ter alguém para substituir. Outras disposições. Substitutos devem cumprir as atribuições do cargo substituindo e seguir o calendário escolar. Ao retornar ao cargo de origem, o substituto não retém vantagens ou efetivação no cargo substituído. Agora, sobre a remoção. O que seria a remoção? Eu entrei na prefeitura de Itaquá, escolhi uma escola, porém, eu não gostei daquela escola, ou é longe da minha casa, portanto, você pode se remover, ir para outra escola. E como funciona essa remoção? Pode ser por permuta, então a troca entre servidores titulares do mesmo cargo ou classe requer acordo mútuo e pedido formal, não permitir em casos de readaptação, licenças, afastamentos ou processos disciplinares. Ou por concurso, no qual a pontuação será baseada no tempo de serviço e títulos, condicionada à existência de vaga e realizada antes da atribuição de aulas para o próximo ano. Agora, sobre a readaptação. São aqueles que, por condição física ou mental, não podem exercerem as funções do seu cargo, e isso vai estar especificado por meio de laudo médico, tá? Então, essa readaptação, ela pode ser temporária ou definitiva. Daí, a partir do momento que o professor é readaptado, se a sua readaptação diz que não pode estar em sala de aula, ele vai ser aproveitado na secretaria da escola, na Secretaria Municipal de Educação, enfim, em outras funções que não prejudique a sua saúde conforme o laudo médico e também o que foi diagnosticado na perícia. Agora, finalmente, o plano de carreira. Vamos lá. Da carreira. O desenvolvimento da carreira permite progressão dos profissionais do magistério, com enquadramento em níveis superiores conforme as regras estabelecidas. Desenvolvimento da carreira. A progressão ocorre por 2 modalidades. Primeira, via acadêmica, baseada em qualificações como pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, por via acadêmica, você pode evoluir por 3 vezes. Então, você pode entregar uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. E também você pode evoluir pela via não acadêmica, baseada em cursos de aperfeiçoamento, aqueles cursos curtinhos de 180 horas, assiduidade, tempo de serviço.
Daí entra o que eu falei lá no começo, também avaliação de desempenho e resultados escolares. A progressão pela via acadêmica, o servidor pode progredir mediante a apresentação de diplomas de pós-graduação, no mínimo 360 horas, mestrado ou doutorado na área da educação ou correlata, requer interciso mínimo de 1 ano entre progressões. Progressão pela via não acadêmica, concretizada pela soma de cursos de formação continuada, pontuação por carga horária de cursos específicos ou correlatos, assiduidade, máximo de 12 pontos por ano, sem faltas injustificadas, aquelas faltas que não têm justificativa. Tempo de serviço, pontuação por dias trabalhados no município, avaliação de desempenho, baseada em critérios de supervisores e resultados escolares, como o IDEB. Requisitos: mínimo de 3 anos de serviço, portanto, só após o estágio probatório, e 75% dos pontos necessários. Não ter penalidades ou afastamentos prolongados no período. Progresso para o próximo nível ocorre apenas ao atingir os critérios mínimos. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho a tabela de evolução. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da legislação na íntegra, no qual tem o anexo com as tabelas. Por exemplo, professor de educação infantil, ensino fundamental, 24 horas. Aqui a gente tem o grau, que é a letra, que é a evolução acadêmica por pós, mestrado e doutorado, aqui na horizontal. E temos a evolução vertical, que são os níveis, que são os números. Então, para esse cargo, nessa carga horária, tanto professor de educação infantil ou fundamental, ele pode chegar, no fim da sua carreira, com um salário de até R$ 4.412,77. Educação especial 24 horas pode chegar até R$ 4.799,91 ao final da sua carreira em Itaquá. E para fechar aqui o vídeo, eu vou falar sobre remuneração, vencimentos e vantagens. A gente já falou, né, dos vencimentos, que é o salário, também pode ter resíduos financeiros de fundos do Fundeb, portanto, gratificações. Eu só não sei se na prática a Prefeitura de Itaquá paga abono por conta do Fundeb, tá? E temos também algumas vantagens, como por exemplo, adicional por tempo de serviço, então a cada 5 anos aumenta 5% do seu salário, isso é o quinquênio. Gratificação por suporte pedagógico, quando você está nas funções de coordenador pedagógico, vice-diretor, que eu já havia conversado com vocês. Adicional por atividade de ensino, 5% dos vencimentos por participação em projetos de formação com 30 a 40 horas. Gratificação pelo número de classes, percentual de 5 a 15% para gestores escolares, dependendo do número de classes e presença do período integral. Adicional de local de difícil acesso, 10% sobre o padrão e adicionais para servidores em unidades consideradas de difícil acesso e gratificação por trabalho noturno, principalmente quem vai trabalhar na EJA. A partir das 19 horas, você ganhará 25% a mais em seus vencimentos, certo? E é isso, terminamos o resumo aqui do Estatuto do Magistério da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Vai ficar na descrição do vídeo e nos comentários fixos os links das apostilas. Lembrando que para compra é apenas no site da Hotmart, tem pessoas vendendo aí nos grupos do WhatsApp, não compactue com isso, até porque as apostilas é uma forma de manter aqui o canal e também para me incentivar a continuar gravando vídeos como esse, por exemplo, e eu posso trazer outros, mas, né, eu preciso também da ajuda de vocês. E também para quem está procurando um curso completo, tem o do Já Passei Educação, que vai servir tanto para o professor de educação infantil, fundamental e também educação especial. Vai ficar o link na descrição do vídeo e com o meu link você ainda tem 15% de desconto, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!